Gravar. Ora, bem-vindos a mais um webinar sobre teoria do caos e dinâmica não linear. Nos últimos webinars desta série, nós trabalhámos o conceito de mapa dinâmico, iterações, diferentes padrões de dinâmica, incluindo ponto fixo, ciclo, análise de estabilidade de pontos fixos, e também de caos, e trabalhámos vários exemplos. Portanto, no último webinar já entramos na questão das dinâmicas ditas caóticas, a partir do exemplo do mapa logístico. Neste webinar vamos expandir e situar-nos não num exemplo particular, mas sim no conceito matemático de caos, na conceptualização matemática acerca do caos. E aqui vamos trabalhar em força com a abordagem topológica, já questão que já iremos explicar porque a primazia da abordagem topológica neste nosso webinar. Este webinar vem, como afirmado, no seio de uma série de webinars, portanto, vem em sequência com os webinars anteriores, embora possa, no caso deste webinar específico, ser considerado, ser visto independentemente dos webinars anteriores, no sentido em que vamos trabalhar o conceito de a conceptualização matemática em torno do caos a partir de uma raiz geral, e abstrata sem passar especificamente por sistemas com dinâmicas em tempo discreto, em tempo contínuo, generalizado, portanto, em termos de abordagem. No entanto, colocamos sempre nesta série de webinars o link para a playlist do YouTube, em que podem assistir aos webinars anteriores e acompanhar toda a série. O meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado da Universidade de Lusófona na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Sou investigador em Teoria do Caos, Ciências da Complexidade, Ciência do Risco, Estratégia e Intelligence. E esta série de webinars encontra-se integrada no projeto Umbrella de IDEA Internacional Chaos Theory and Complexity Sciences, que está sob desenvolvimento no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos e está também ligado às aulas de Matemática 1 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. Ora, quando olhamos para a questão do caos, e é o que é o objeto deste webinar específico, portanto, toda a série de webinars se situa no seio da questão da dinâmica não linear e da teoria do caos. Este webinar é especificamente dirigido à conceptualização do caos no seio da matemática. No entanto, é importante recuperar o conceito filosófico de caos, até porque há uma ligação entre os dois, e iremos ver isso em particular na abordagem topológica, isso torna-se bastante visível. O termo caos vem do grego caos, portanto, que se refere a uma estrutura primordial anterior a todas as coisas e a partir da qual todas as coisas vieram, mesmo os deuses. Portanto, o caos é apenas oposto à ordem, cosmos mais logos, porque o caos é aquilo que primitivamente é desconhecido, é aquilo que não pode ser determinado, é aquilo que é estranho porque não pode ser percepcionado nem reconhecido e assim cognitivamente processado, computado, verbalizado, no sentido em que cada sistema vivo, atualizado, não tem a capacidade para diretamente, cognitivamente, aceder a esse estado primordial que precedeu todas as coisas existentes e que foi a origem destas. Portanto, o caos era a vacuidade, trevas, indeterminação, desordem e totalidade indiferenciada, o que remete para uma mistura primordial. Essa questão da mistura, nós depois iremos ver também uma relação também com a matemática, mas para já, olhando para a questão do caos, no seio da filosofia, na verdade, o caos é uma abertura para a ordem, portanto, é um diferenciado, mas que tem uma abertura para a ordem, de onde a ordem pode brotar. Portanto, temos essa questão de abertura para a ordem. No caso da abordagem topológica para o caos, portanto, é importante também recuperar o conceito filosófico de topos. Topos é o termo primitivo grego para lugar, não é um lugar disponível para as
coisas, mas o lugar de cada coisa, de cada entidade, a sua extensão espacial irredutível. Portanto, quando nós consideramos a noção de topos no contexto filosófico, isso remete para um lugar que é constitutivamente próprio à coisa, portanto, o topos da coisa. E Platão e Aristóteles trabalharam o conceito ligando à noção de arquê, princípio, que é a natureza das coisas, a partir da qual a natureza das coisas poderia ser entendida e explicada no que diz respeito à sua origem, o que remete para um pensamento ontológico aqui, em torno do topos. No caso da, te- da topologia, a topologia permite ou considerar, no seio da matemática, a topologia acerca da organização geométrica e da própria das relações do corpo, neste caso do corpo geométrico, se quisermos, ou considerado enquanto totalidade geométrica e nas relações entre as diferentes estruturais desse corpo. Portanto, e nesse sentido é acerca do topos, é um pensamento matemático acerca do topos, considerando em termos dessas relações, das propriedades fundamentais da coisa organizada, da coisa geométrica organizada e dessa organização fundamental em termos de vizinhanças, em termos de relações de lugares, em termos de estruturação própria. Nesse sentido, é esse o sentido da topologia no seio da matemática, e que remete para a raiz filosófica também. Agora, as abordagens no seio da matemática acerca do caos, é importante considerar que, na verdade, o termo caos não foi trabalhado, em termos de raiz na matemática, a partir da raiz filosófica. Embora tenha interseções e muitas, e iremos ver isso em particular, com as raízes filosóficas, do conceito. Desde logo o próprio termo, portanto, o uso do termo. No entanto, o termo foi introduzido por Lee York a propósito do estudo do mapa logístico, aquele com que temos estado a trabalhar nas últimas sessões, em que introduziram no título do artigo período 3 implica caos. E o artigo utiliza pela primeira vez o termo caos para um tipo de dinâmica que é que ocorre nas soluções de determinadas equações dinâmicas não lineares, ou seja, no seio de uma dinâmica não linear. Essas soluções já eram conhecidas anteriormente a este artigo de Lee York, vêm desde os trabalhos de Poincaré, em torno das órbitas dos planetas, portanto, o problema dos três corpos, portanto, e da estabilidade versus instabilidade dinâmica, e em que Poincaré identificou um emaranhado nas órbitas, eram órbitas não periódicas, a partir do momento em que termos, com base na mecânica clássica, portanto, estamos a pensar em Newton, na gravitação newtoniana, se temos dois corpos em órbita, conseguimos resolver o problema do ponto de vista de integração. Agora, com três corpos, não conseguimos integrar o sistema em termos de resolução analítica, mas podemos investigar as propriedades topológicas das órbitas, e é isso que e a topologia está desde a raiz ligada à teoria do caos nesse sentido. E Poincaré trabalhou essa questão, portanto, isto é uma teoria que foi sendo construída, não autonomizada inicialmente, mas foi sendo construída desde o começo do século XX, que foi sendo desenvolvida em diferentes áreas, meteorologia, do Edward Lorenz, portanto, foi sendo trabalhada progressivamente até que daí resultou uma área de investigação própria e uma teoria própria, a teoria do caos. Mas a questão que se colocava era que Poincaré
identificou que no caso de três corpos em órbita, o chamado problema dos três corpos, que deu origem até a agora esse título deu origem a uma série de ficção científica, portanto, o problema dos três corpos relaciona-se com três corpos, se temos três corpos em órbita, as equações de Newton deixam de dar uma solução, soluções regulares para poder gerar soluções como nós vimos em termos de conceito de caos, daquilo que se chama presentemente caos. Poincaré identificou aí um emaranhado, aplicando métodos topológicos. E basicamente essa questão, a questão da topologia, está desde a raiz ligada à teoria do caos. Seja o caos que conserva volumes no espaço de fases, que é o chamado caos hamiltoniano, e isso está fortemente ligado à física. Não vimos ainda exemplos do caos hamiltoniano, mas há um outro tipo de caos, que é o caos dissipativo, que gera atratores. Atratores com estruturas fractais, iremos ver. Tem uma complexidade geométrica e topológica muito elevada. Portanto, esses atratores, por exemplo, foram identificados no âmbito da meteorologia, de modelos matemáticos que foram desenvolvidos no âmbito da meteorologia, neste caso por Edward Lorenz, o modelo de Lorenz, o sistema de Lorenz, que é em tempo contínuo, já agora, de equações diferenciais, basicamente a questão que se coloca é que a partir de diferentes exemplos que foram sendo identificados em diferentes sistemas de dinâmica não linear, foi-se formulando toda uma teoria acerca de sistemas que geram órbitas mais complexas, que não são nem periódicas, nem quase periódicas. Apresentam um padrão mais complexo. A órbita produz um emaranhado em termos topológicos, mas na verdade esse emaranhado tem uma estrutura de ordem mais complexa, portanto, na verdade, estamos a falar de uma ordem mais complexa, e que apenas aparenta aleatoriedade do ponto de vista das nossas ferramentas cognitivas de abordagem, nomeadamente desde logo visual, não conseguimos identificar um padrão. Parece-nos, ou pelo menos podemos identificar padrões locais, mas há ali uma identificação visual, cognitiva daquilo que parece ser uma aleatoriedade presente na dinâmica do sistema, que é diferente da quase periodicidade, há uma instabilidade, há uma dualidade de estabilidade, no sentido em que quando temos um atrator caótico, as órbitas tendem para esse atrator. No entanto, e quando entram no atrator, ficam aprisionadas nesse atrator, ou seja, não saem desse atrator, ele é invariante. No entanto, o atrator pequenas é limitado, tem uma dinâmica, está numa região confinada do espaço de fases, portanto, logo o atrator tem uma estrutura própria, é uma figura geométrica complexa, portanto, e o atrator tem uma dinâmica tal que pequenas variações nas condições iniciais conduzem a uma trajetória completamente diferente. Portanto, ou seja, ao fim, inicialmente, duas condições iniciais infinitesimalmente próximas afastam-se com o tempo, divergem e seguem uma trajetória distinta. Portanto, e isso foram esses elementos que foram identificados neste tipo de soluções de equações dinâmicas. Portanto, estamos a falar no seio da própria matemática, da simulação matemática e da investigação matemática acerca da dinâmica de sistemas. E a questão que se coloca é que naquele artigo de 1975 de Lee e York foi introduzido o termo caos para esse tipo de dinâmica. E a partir daí ficou.
portanto, e o termo entrou na cultura popular, foi um sucesso a teoria, porque, quer em termos de aplicação empírica, abriu todo um mundo de aplicações que se situavam entre de interdisciplinaridade de aplicações, mas com fortes componentes de física e de matemática. Portanto, foram buscar elementos da física para investigar o caos, portanto, incluindo a mecânica estatística e elementos da matemática. E essa interdisciplinaridade ocorre no seio da teoria do caos, necessitamos dessa interdisciplinaridade, não só em termos das aplicações da teoria, até porque os exemplos vêm de tentativas de aplicação, de matematização de sistemas complexos, de sistemas com dinâmicas não lineares em diferentes áreas, desde a economia, biologia, física, por aí adiante. E surgem em soluções de equações utilizadas para a modelação desses sistemas, e nesse sentido há um diálogo interdisciplinar do caos com essas áreas todas, da teoria do caos com essas áreas todas. Por outro lado, a teoria também é interdisciplinar no seio da própria matemática, nomeadamente a que níveis? Temos ao nível da abordagem algorítmica, temos diferentes abordagens para o caos que permitem, que olharam para o caos e que permitem investigar o caos e diferentes formas de trabalhar aquele tipo de órbitas e as relações associadas, assim como de onde é que vem aquela complexidade dinâmica identificada como aparentemente aleatória. E temos desde a ciência da computação, a mecânica estatística e a topologia, são as três grandes áreas, são três grandes áreas aqui envolvidas na teoria do caos, três grandes áreas da matemática envolvidas aqui na teoria do caos. Nesse sentido, a dinâmica não linear, no que diz respeito a estas dinâmicas de caos, precisou de dialogar com não somente com áreas de aplicação diferentes, portanto, estamos no âmbito de um diálogo fortíssimo em termos de matemática aplicada, ligando a teorização matemática com as próprias aplicações e com as próprias aplicações a contribuírem para a teoria. Portanto, há esse diálogo fortíssimo. Por outro lado, nós temos esse diálogo com diferentes áreas da matemática, a ciência da computação e científicas também interdisciplinares. A ciência da computação que surge dentro, em termos de uma ramificação de dentro da matemática enquanto área de investigação, mas que também é interdisciplinar. Temos a mecânica estatística, portanto, que aí estamos a lidar com a física matemática, e temos a topologia, são três grandes áreas fundamentais. E claro que depois entrou isto, todos estes elementos entraram em diálogo com, a, com as ciências da complexidade. Outra questão é a geometria fractal, mas aí entra fortemente dentro da abordagem topológica, como iremos ver, portanto, no caso da investigação dos atratores. A abordagem topológica do caos e que vem da qual decorre uma noção topológica de caos, vem desde a raiz da área. Iremos ver que também é fundamental para presentemente, mesmo para a parte empírica da teoria. A abordagem algorítmica é baseada naquilo que é uma componente numérica. Portanto, mais do que olhar para as geometrias das órbitas, olha para a numerização, digitalização, se quiserem, dessas órbitas. Ou seja, liga o caos à teoria dos autómatos, à matemática digital, no sentido em que nós estamos a lidar com a ciência da computação e com a computação, ligando essa computação a alfabetos finitos, portanto, e à computação digital, portanto, ou seja, nós podemos trabalhar em termos de bits, literalmente, e tem que ver com esses padrões de bits, nomeadamente nas condições iniciais, o que remete depois para a complexidade algorítmica e para uma noção algorítmica de caos. Ora, a abordagem algorítmica é fortemente trabalhada no seio dos mapas dinâmicos. Ou seja, os mapas dinâmicos que nós temos estado a ver até ao webinar anterior permitem fazer a ponte direta
para a abordagem algorítmica. Qual é que é a grande questão da abordagem algorítmica? É que ela liga diretamente o caos com, por um lado, os limites da matemática, por outro, os limites da computação também, e liga o caos especificamente à teoria dos autómatos e à teoria da computação. Qual é que é a grande questão que aqui se coloca quando nós olhamos para o caos do ponto de vista algorítmico, mas especificamente trabalhado a partir destes exemplos de mapas dinâmicos? E aquilo que foi observado foi que o caos está fortemente ligado ao padrão das condições iniciais. Se esse padrão das condições iniciais é regular, do ponto de vista de expansão binária, nós podemos, existe, portanto, e aqui remete para os limites da matemática. Portanto, para explicar este ponto, importa ir um bocadinho mais atrás antes de continuarmos com aquilo antes de continuar com aquilo que há a dizer, é importante dar aqui algum contexto. A questão dos limites da matemática, portanto, durante o século XX, foi uma das grandes questões que se colocou e que foi investigada no seio da matemática. E a grande questão que se colocava era que era se era possível formalizar toda a matemática no seio de um sistema formal, lógico, e nesse sentido, quase que reduzir toda a componente sintática e semântica da matemática a uma sintaxe lógica. E a questão é se nós conseguimos sistemas formais suficientemente poderosos, consistentes, ou seja, que não entrassem em contradição e completos, portanto, em que era possível derivar tudo dentro do sistema formal aplicando as regras lógicas. Ora, a questão, e aí trabalhamos com linguagens formais e sistemas formais. Ora, isso era o programa de Hilbert para a matemática, Bertrand Russell trabalhou com isso, e propôs os princípios da matemática como uma grande tentativa de formalizar a matemática. Frege também foi outro autor e que se conectam depois também com a filosofia analítica. E a grande questão que se coloca é que houve um autor que foi Kurt Gödel, e Gödel demonstrou um ponto fundamental. Investigou este esforço formalista e no seio da própria lógica matemática e no seio do próprio pensamento matemático aplicado à própria matemática, ou seja, à metamatemática, conseguiu demonstrar que um sistema formal suficientemente poderoso para incorporar a aritmética ou era inconsistente ou era incompleto. Ou seja, se quiséssemos que ele fosse completo, ou seja, derivar tudo, ele ia entrar numa contradição. Se quiséssemos que ele fosse consistente, ele era incompleto, portanto, e não conseguíamos derivar tudo. Ou seja, havia algo na semântica matemática que não era apreensível do ponto de vista de um sistema lógico formal. Matemática ia para além da lógica formal. Havia padrões na matemática e elementos semânticos na matemática que não conseguiam ser capturados pela parte formal. Por aquilo que era uma redução a um sistema formal, uma integração e redução a um sistema formal. E aí Gödel refere-se diretamente aos princípios da matemática de Bertrand Russell. E a questão que se coloca, de certo modo, a todo o programa formalista da matemática, portanto, aquilo que Gödel apresenta, e aqui é um ponto fundamental, porque a ideia era tornar a matemática tentar bases de demonstração seguras a partir de um sistema axiomático. E este é um ponto, e isto liga-se, isto depois vai desaguar na questão da teoria do caos. Portanto, o ponto fundamental que se colocou é que isto estamos a falar do começo do século XX,
havia a ideia de uma tentativa esta tentativa de formalizar toda a matemática a partir daquilo que são os métodos axiomáticos, em que temos um conjunto de axiomas e depois tudo se deriva a partir desses axiomas derivamos todas as relações, todos os elementos e qualquer proposição pode ser demonstrada a partir dos axiomas. E esse método axiomático vem desde Euclides. Portanto, foi uma das grandes bases do método axiomático em matemática e que se expandiu, portanto, durante o século XX. E o começo do século XX, estamos a falar de 1910, no caso dos princípios da matemática, e a questão que se coloca é que se seria possível construir sistemas formais em que nós tínhamos a certeza de que esse sistema formal nunca seria possível demonstrar dentro do sistema formal, partindo de um conjunto de axiomas, uma proposição e a negação dessa proposição. E se isso acontecesse, o sistema formal era inconsistente. Ora, e aqui está um ponto fundamental, é que e aqui trabalhamos com os fundamentos da matemática. Ora, aquilo que Gödel conseguiu foi pôr em causa e precisamente esses fundamentos ao nível de uma redução lógica formal, utilizando a própria lógica formal. E então entra aqui a questão da incompletude, ou seja, os sistemas formais se para introduzir-se para que sejam para um sistema formal ser suficientemente poderoso para trabalhar desde logo a aritmética e conseguir incorporar partes da matemática mais avançadas, aquilo que chegávamos era a um limite, aos limites da matemática. Portanto, neste caso, do projeto de redução lógica da matemática ou de formalização com o método axiomático da matemática. Essa era a grande questão que se colocava em relação ao trabalho de Gödel. Portanto, e aqui ao chamado teorema da incompletude de Gödel. Alan Turing avançou, portanto, foi um matemático herói de guerra na Segunda Guerra Mundial, porque foi quem conseguiu quebrar a máquina enigma dos nazis, ele e uma equipa, portanto, de matemáticos, portanto, e o Alan Turing, a grande questão que se colocou com o Alan Turing é que o Alan Turing, em 1936, escreveu um artigo sobre números computáveis e precisamente a questão pega naquilo que foi o trabalho de Gödel em torno dos princípios da matemática e que demonstrou precisamente que o sistema que Bertrand Russell e Whitehead nos princípios da matemática, na grande obra dos princípios da matemática, que tentam formalizar de formalização da matemática, em que o Gödel demonstra que há limites, portanto, demonstra esses limites, essa incompletude, portanto, ou era para ser completo era inconsistente, para ser consistente teria de ser incompleto, não conseguimos demonstrar tudo. A grande questão que se coloca é que Turing vai precisamente pegar naquilo que é o trabalho de Gödel e leva um pouco mais longe em termos de trabalho, porque introduz princípios matemáticos da computação, introduz um conceito de máquina de computação universal com base numa digitalização, ou seja, uma máquina que era capaz de simular outras máquinas utilizando um código, era o código de Turing, que permitia simular essas outras máquinas. Portanto, era o conceito de computador universal.
E a grande questão que se coloca é que o Alan Turing um, uh, uh, o grande problema em relação a que Turing demonstra é que nem todos os números eram computáveis. Ou seja, havia aqui, e a lógica também se baseia na questão do verdadeiro ou falso, também pode ser abordada em termos desta componente binária algorítmica. O Turing abriu a porta para a questão daquilo que é uma complexidade algorítmica. Ou seja, basicamente, a questão que Turing coloca, de impossibilidade de, ele introduz a sua máquina universal e introduz e trabalha o chamado problema de paragem. Portanto, a máquina tinha decidir, porque havia máquinas que poderiam, de Turing, que poderiam, portanto, programas que poderiam continuar e paravam ao fim de um determinado número de passos. Ora, isso é tipicamente um algoritmo para ao fim de um número finito de passos. E havia máquinas que continuavam. Aquilo que Turing demonstrou é que não havia nenhum algoritmo que conseguiria resolver o problema da paragem, ou seja, de saber à partida se um dado programa computacional que fazia um matching direto para uma máquina, portanto, de computação, se conseguiria parar ou não. Ora, isso era indecedível, não se consegue determinar. Vem Gregory Chaitin, portanto, e mais tarde, e faz a ponte entre esta questão de Turing e a chamada complexidade algorítmica. A grande questão que se coloca aqui e que abre a ponte precisamente para o problema que depois desagua na questão da noção algorítmica de caos, é que Chaitin demonstra que introduz a questão aborda a questão da complexidade algorítmica no sentido em se um número, a sequência de dígitos de um número, que, em termos de, e aqui entramos na matemática digital, portanto, a sequência de dígitos numa dada base, pensemos numa base binária, portanto, se essa sequência, se conseguimos escrever um programa para computar essa sequência ou não. Portanto, e a grande questão era qual é o tamanho do programa mais pequeno capaz de computar uma sequência, capaz de gerar essa sequência. Ou seja, qual é o algoritmo, a regra, neste sentido, a regra de base capaz de produzir, de reproduzir aquela sequência, portanto, capturando essa ordem do ponto de vista algorítmico e qual é o tamanho desse algoritmo, tendo em atenção a sequência de passos. Por exemplo, 01010101, basta dizer que primeiro imprimes um zero e depois imprimes um 1 e continuas a sequência trocando 0101, seguida, sequencialmente. O programa para isto é uma sequência binária que se diz algoritmicamente compressível, no sentido em que podemos construir um programa mais pequeno para computar aquela sequência binária. Ora, a grande questão que se coloca é que há sequências binárias em que o menor tamanho do algoritmo capaz de computar aquela sequência é de tamanho comparável ao da própria sequência binária. Ou seja, não conseguimos um algoritmo mais pequeno do que a própria sequência para descrever aquela sequência. Essas são sequências que têm uma complexidade binária, na sua expansão binária, muito elevada, portanto, ou seja, do ponto de vista algorítmico, nós não conseguimos escrever uma regra mais pequena, ou se quisermos, não conseguimos construir um algoritmo de tamanho mais pequeno para computar aquela sequência. Portanto, e então isso expande o trabalho de Turing, essas essas sequências algoritmicamente incompressíveis são consideradas algoritmicamente aleatórias.
Ora bem, e aqui entra a aleatoriedade algorítmica. Aqui a aleatoriedade está ligada a uma aleatoriedade padrão, no sentido de nós não sermos capazes de capturar essa ordem do ponto de vista algorítmico, ou seja, com uma descrição mais curta do que a própria sequência. Portanto, é quase que a única coisa, quase que somos limitados a dizer primeiro veio este valor, a seguir veio aquele, a seguir veio aquele, a seguir veio aquele, e a seguir veio aquele. Ora, isso é a área da complexidade algorítmica e da aleatoriedade algorítmica. Ora, aqui o que acontece é que os números reais, se considerarmos a sequência de números reais, estamos a considerar sequências infinitas, de dízimas infinitas não periódicas, portanto, a dízima continua. Aquilo que demonstrou Gregory Chaitin, e estamos a considerar também, portanto, isso os irracionais. Portanto, os reais incluem números inteiros, que são racionais também, os números racionais e os ditos números irracionais. E a questão é se conseguimos construir, no caso dos números irracionais, são dízimas infinitas aperiódicas ou não periódicas, tal como a trajetória do caos é não periódica. Agora, a questão que se coloca é que se escolhermos ao acaso um número real, a probabilidade de obtermos um número que tem uma sequência incompressível, ou seja, que é algoritmicamente aleatório, é mais. Isso é um evento quase certo, ou seja, essa probabilidade está próxima do 1. Portanto, é quase certo obter, diríamos que a probabilidade é 1, ou seja, a probabilidade de escolhendo aleatoriamente um número e esse número ser compressível, ser algoritmicamente compressível, logo não ser aleatório, é igual a zero. Portanto, ou está muito próxima de zero, se quiserem. Portanto, a grande questão é que nos números reais, no conjunto dos números reais, são mais os números que não são compressíveis, ou seja, não são computáveis em termos de um algoritmo, redutíveis a um algoritmo mais pequeno do que o próprio número, do que os números que são computáveis. Claro que há aqui uma questão, mas nós só conseguimos representar um número até um conjunto finito de casas decimais. Portanto, os números irracionais são uma abstração matemática, no sentido em que nós só conseguimos ir até um número finito de casas decimais. Ora, mas também aí consideramos a complexidade algorítmica, porque a sequência de valores pode ser tal que em qualquer base que nós consideremos, 0 e 1, base binária, ou noutras bases, é altamente provável, desde que a sequência seja suficientemente elevada, é altamente provável nós obtermos o quê? Obtermos números que têm um padrão que não é algoritmicamente compressível, considerando então máquinas de Turing capazes de computar aquele número, portanto, computadores universais. Ora bem, esta é a ideia geral. Isto tem muitos pormenores técnicos, mas estamos aqui a falar da ideia geral. Ora, é esse padrão aleatório desses números que no seio da abordagem algorítmica para o caos, explica a dinâmica de caos. Nomeadamente, a ideia de que se a condição inicial é regular, a trajetória vai ser regular. Se a condição inicial tiver um determinado padrão do ponto de vista de construção dessa condição inicial, nós tivéssemos de invocar, por exemplo, um autómato estocástico, ou seja, uma aleatoriedade em termos de este zero vem a seguir ao outro com uma determinada probabilidade, mas não temos nenhuma regra algorítmica capaz de comprimir aquela sequência, ou seja, temos aleatoriedade algorítmica. Essa aleatoriedade algorítmica vai ser, temos incompressibilidade algorítmica, mas podemos ter diferentes graus de aleatoriedade numa sequência binária. Mas pensemos assim: se essa sequência binária é aleatória com diferentes padrões de aleatoriedade, esses diferentes padrões de aleatoriedade vão ser refletidos na trajetória. Porquê? Porque a trajetória vai deslocando os bits mais pequenos. Portanto, considerando a linguagem binária, a base binária de bits, os bits da condição inicial
que representam o número da condição inicial, vão sendo deslocados para a esquerda, da direita para a esquerda. Quanto os bits mais à direita correspondem aos valores de casas decimais mais afastados, ou seja, à parte mais residual da condição do número. Portanto, numa aproximação do número. Ora, à medida que nós vamos deslocando para a esquerda, se deslocarmos para a esquerda essa sequência binária e fizermos cair o primeiro dígito, vamos replicando essa sequência binária. Isso é um dos mapas dinâmicos mais básicos que é utilizado, que ilustra o caos. Portanto, se essa sequência binária for algoritmicamente incompressível, a sequência dos dígitos da trajetória, incluindo o primeiro dígito da trajetória, do segundo, etc., se formos vendo essa sequência, nós obtemos uma sequência que é ela, que reproduz a organização a estrutura, o padrão aleatório, portanto, considerando a aleatoriedade no sentido algorítmico, o padrão aleatório da condição inicial. Ou seja, até à sua mais ínfima parte. Porquê? Porque vai sendo deslocado para a esquerda. Este deslocar para a esquerda explica o efeito borboleta. Ora, isto foi observado em mapas dinâmicos. Isto é trabalhado em mapas dinâmicos. E se nós introduzirmos a descrição estatística, por exemplo, se a aleatoriedade for do género atirar uma moeda ao ar independente em cada passo da sequência binária, a trajetória vai refletir isso. Se houver uma estruturação mais regular em termos estatísticos, a trajetória vai refletir isso. E aqui liga-se diretamente com a teoria dos autómatos e liga-se diretamente com um nível de matemática da computação. Mas isto é para um conjunto de mapas que são abordáveis nestes termos, são abordados nestes termos, e é uma das grandes abordagens para o caos, a noção algorítmica de caos. A outra abordagem é a abordagem ergódica, a noção ergódica de caos, que também se liga com a noção algorítmica. Elas não estão completamente desligadas umas das outras, são diferentes formas de olhar para a mesma, para um padrão, para padrões que são observados nas soluções de determinadas equações. A abordagem ergódica vem da mecânica estatística, é outra abordagem, e há a abordagem topológica, que é a original. Ora, a abordagem topológica não depende não aborda do ponto de vista geométrico e a estruturação geométrica das órbitas e dos fluxos no espaço de fases, portanto. E é uma noção, e aí entra a noção topológica de caos. Se quisermos, essa base topológica pode ser considerada como uma fonte depois que o reflexo da dinâmica topológica do caos, o reflexo disso a própria é aquela sequência que nós identificamos na abordagem algorítmica, porque é importante considerar que na abordagem algorítmica é tentador considerar a partir do mapa do desfazamento, do shift map, que simplesmente limita-se a transitar a sequência de bits para a esquerda. Mas há outros mapas dinâmicos que não se limitam simplesmente a transitar, em que se identifica caos, não se limitam a transitar a sequência de bits para a esquerda, também a trabalho, por exemplo. O mapa da tenda faz depois uma operação de negação, em termos de autómato de base. E há outros mapas que produzem padrões mais complexos que não se limita a replicar a sequência, a sequência binária inicial. Portanto, trabalham-na, modificam-na. Portanto, vão reescrevendo isso, ainda condicionado pela condição inicial, reescrevem a condição inicial. Ora bem, isso é uma questão que se coloca ao nível da abordagem algorítmica. Ora, mas isso é uma consequência do modo como o caos está, a dinâmica dita caótica, é uma consequência da estruturação topológica da dinâmica dita caótica. Isso é um ponto fundamental. A questão da abordagem topológica e que é fundamental, e porque é que ela é fundamental do ponto de vista, portanto, não só da origem, mas
permite-nos uma explicação mais sistémica, ontológica do caos, independentemente dos nossos sistemas computacionais. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é que ela tem consequências para os sistemas computacionais, nomeadamente ao nível da parte empírica da teoria do caos. Ou seja, na componente empírica da teoria do caos, muitas vezes nós identificamos assinaturas de caos em séries, em sucessões cronológicas, as time series, de dados de diferentes áreas, por exemplo, no tráfego aéreo, na dinâmica da volatilidade na bolsa de valores, em diferentes sistemas, nas dinâmicas epidemiológicas, por exemplo, o número de infectados por Covid-19, o número de mortes por Covid-19, o número de hospitalizações por Covid-19, na dinâmica da gripe, a identificação de casos positivos de gripe. Portanto, em diferentes dinâmicas, em diferentes sistemas, nós podemos identificar marcadores de caos. Aliás, eles estão um pouco por todo o lado, portanto, há muitas áreas em que identificamos esses marcadores de caos. Mas nessas áreas, essas dinâmicas caóticas são dinâmicas muitas vezes emergentes da própria. Estamos a falar de sistemas complexos, com dinâmicas emergentes, e a questão que se coloca é que nós não temos as equações exatas para o caos. Portanto, nós temos simplesmente a identificação desses padrões. Ora, é aí que entra a análise topológica de dados e os métodos topológicos. E então há formas de prever a dinâmica, mesmo não conhecendo as equações. Como? Utilizando a aprendizagem de máquina. Que tipo de aprendizagem de máquina é que nos permite perceber a ordem topológica do caos e prevê-la? Há os sistemas de aprendizagem de máquina topológicos, ou seja, que utilizam sistemas de vizinhança, os vizinhos mais próximos da trajetória, que capturam a ordem subjacente que está ali. Porque o caos é uma abertura a uma ordem periódica, na verdade, a uma estruturação de ciclos de diferentes períodos, estamos a falar de ciclos, de ciclos, de ciclos, de ciclos, portanto, diferentes ciclos, há um esqueleto de órbitas periódicas instáveis que o caos vai refletir, que a dinâmica caótica vai refletir, vai espelhar durante algum tempo e depois diverge para outra órbita periódica e depois diverge para outra órbita periódica. E ela fica próxima dessa órbita periódica durante algum tempo e a órbita periódica está a influenciar a dinâmica. Ou seja, na verdade, não repete exatamente o ciclo, mas está a espelhar esse ciclo de modo não periódico, mas é quase periódico, está quase a seguir esse ciclo, até que diverge, e essa divergência tem que ver com o efeito borboleta, e vai tender para outro ciclo, e vai tender para outro ciclo, e vai tender para outro ciclo. Portanto, anda a deambular entre ciclos. Portanto, é um deambulante que vai conhecendo os diferentes ciclos que formam a estrutura subjacente ao caos. E essa é a noção topológica de caos. Ora, e ela está ligada ao efeito borboleta, nomeadamente a pequenas variações nas condições iniciais determinam, portanto, são amplificadas com o tempo. Não é só nas condições iniciais, é em qualquer momento. Se nós observarmos uma vizinhança mais próxima, uma vizinhança pequena daquele valor da variável dinâmica, no espaço de fases, conceito de espaço de fases com que temos estado a trabalhar, uma pequena vizinhança, essa vizinhança vai ser amplificada ao longo do tempo e há todo um conjunto de transformações por que ela passa. E aquilo que acontece é que órbitas vizinhas que estejam próximas daquela órbita vão divergir ao longo do tempo, e aí temos o chamado efeito borboleta. Portanto, essa dependência sensível das condições iniciais, na verdade, é um efeito de expansão de vizinhanças, portanto, e aí temos essa organização, e é isso que explica que, embora a órbita possa aproximar-se de um ciclo, vai estar a espelhar esse ciclo durante algum tempo, depende da força do efeito borboleta, ou seja, depende da intensidade desta divergência que é exponencial, portanto aí entra o conceito mais forte de dependência sensível das condições iniciais, que tem essa divergência exponencial, ela está próxima daquela órbita, mas vai divergir ao fim de algum tempo,
para outra órbita periódica. Portanto, o esqueleto de órbitas periódicas é aqui fundamental para trabalhar o caos. E entra aqui a noção topológica de caos. Portanto, há a ligação entre noção topológica de caos, efeito borboleta e os ciclos de base, que fora o esqueleto de ciclos que subjacente. Ora, é esse ponto fundamental que tem de ser investigado e que importa ser investigado. Esse é o grande objeto, portanto, vai ser o grande objeto do próximo webinar. Portanto, neste webinar, essencialmente, aquilo que nós estivemos a rever é o conceito filosófico de caos, e o conceito de as abordagens no seio da matemática ao caos e a conceptualização do caos, e esse é um ponto fundamental, portanto, e aqui não queria seguir simplesmente somente a abordagem, aqui fundamentámos a questão da abordagem topológica, a noção topológica de caos, e que basicamente se baseia na não periodicidade das órbitas, portanto, um atrator caótico é um atrator que é limitado, portanto, temos uma dinâmica limitada no espaço de fases. Para além dessa dinâmica ser limitada, e aí vem o conceito de caos de Kaplan e Glass, este conceito abre a base para a abordagem topológica. Temos uma dinâmica aperiódica ou não periódica, portanto, não se repete, limitada a uma determinada região de valores, um intervalo de valores finito, determinística, portanto, a sequência pode ser, há ali uma regra determinística associada à sequência e com dependência sensível das condições iniciais. E esta é a grande base, este conceito de caos, que é um conceito geral e que atravessa todas as abordagens, a algorítmica, a ergódica e a topológica. Este conceito é, desdobrando, e é isso que nós iremos fazer no próximo webinar, desdobrando, remete para a abordagem topológica do caos, portanto, para o conceito topológico de caos, portanto, nós vamos desdobrar precisamente isto, portanto, e a questão, portanto, aqui aplicamos a topologia, e esse é fundamental, portanto, vamos trabalhar nesta série de diapositivos e que atravessa vários webinars, vamos apresentar em força a abordagem topológica para o caos. Portanto, no entanto, neste primeiro webinar, aquilo que nos interessou essencialmente foi fazer uma ponte entre as diferentes, apresentar uma perspectiva acerca de diferentes abordagens para a questão do caos, que abordam do ponto de vista da abordagem ergódica, aborda a partir de um ponto de vista estatístico e vai buscar a mecânica estatística. A abordagem algorítmica faz a ponte para as ciências da complexidade ao nível da complexidade algorítmica e a abordagem topológica que é mais antiga, no seio da teoria do caos, que aborda o caos em termos da estruturação geométrica e da estruturação topológica das órbitas, portanto. E aí entra este conceito de Kaplan e Glass, em 1995, portanto, que está num livro de base da teoria do caos, que define como dinâmica não periódica ou aperiódica limitada, é a mesma coisa, portanto, limitada, determinística, com dependência sensível das condições iniciais, constitui uma definição qualitativa geral, mas que tem implicações do ponto de vista topológico. São essas implicações do ponto de vista topológico que são fundamentais e mas ponto fundamental deste webinar que acabámos de fazer, portanto, que se situa somente nesta comparação de abordagens, embora haja diferentes abordagens, importa um ponto central é que elas não são incompatíveis, elas são diferentes formas de olhar para aquilo que são os diferentes exemplos, e o caos foi construído fortemente a partir dessa exemplaridade, daquela que vem do âmbito empírico, de dados empíricos das áreas de aplicação da teoria, quer do âmbito de uma empiria decorrente de simulação de sistemas dinâmicos não lineares em computador, quer do ponto de vista de trabalho fundamental analítico, teórico,
que depois decorre dessa empiria em que são aplicadas ferramentas de diferentes áreas da ciência da computação, da mecânica estatística e da topologia. Portanto, e aqui fica um primeiro ponto acerca do conceito de caos na matemática. No próximo webinar vamos rever a topologia, vamos desdobrar este conceito de Kaplan e Glass, fazendo a ponte para a topologia, e no final vamos dar aqui vamos fazer aqui um círculo, que é, vamos regressar ao conceito filosófico de caos e ver que, no fim, o conceito filosófico de caos é recuperado na própria abordagem topológica acerca do caos na matemática. Por hoje ficamos, e até ao próximo webinar em que vamos expandir em força a questão topológica, o conceito topológico de caos. Portanto, e até à próxima, até ao próximo webinar.